Vamos então abrir em Lucas capítulo 3. Estaremos vendo hoje do verso 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 3, versos do 1 ao 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tranconites, e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzui, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que estas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobrei mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Até aqui, que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, toma o nosso coração, Senhor, em Tuas mãos. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. E quando a Tua palavra, Senhor, é exposta, nós cremos, ó Deus, que Tu fala ao coração da Tua igreja. Ó Deus, que eu possa estar pregando esta mensagem com fidelidade, Senhor, ao Senhor. Que possamos estar aqui, ó Deus, como terra seca, Senhor, sedentos, Pai, para, Senhor, ser regado por esta boa palavra, Senhor, que ela possa, Senhor, estar, Senhor Jesus, no tempo do Senhor produzindo frutos, Pai, conforme lhe apraz. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai amado, estar nos conduzindo em tudo esta noite, que em tudo o Senhor seja glorificado, Pai amado, que Cristo Jesus, Pai amado, que é certamente a mensagem central, Senhor, de toda a Escritura, possa estar se apresentando, Senhor, esta noite, mais uma vez, como o Salvador, Senhor, de todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Ó Deus, é assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, tivemos então a oportunidade, em dezembro do ano passado, de
refletir a respeito dos primeiros capítulos do Evangelho segundo Lucas. Lucas, então, ele mostra no seu prefácio, eu peço para vocês abrirem no capítulo 1, versículos do 1 ao 4, ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído. Queridos, o evangelista Lucas vai narrar a obra de Cristo. Nós sabemos que, por assim dizer, é um evangelho de 2 volumes. Começa aqui, mas temos ainda, de certa maneira, o livro de Atos também escrito, não é, dirigido a Teófilo também, que era um grande líder, por assim dizer, entre, não é, os romanos, alguém que Deus tinha alcançado provavelmente o seu coração, e ele então escreve para mostrar que as coisas que estavam acontecendo era de fato verdade. Se é fato, era verdade. E ele então, numa posição não somente de médico, mas de historiador, ele coloca então, depois de uma pesquisa acurada, minuciosa, detalhada, a vida e a obra de Cristo. E ele começa então a narrar nos capítulos 1 e 2, não somente quando foi predito o nascimento do Senhor, mas também quando foi predito o nascimento do seu precursor, aquele que viria antes dele, por assim dizer. Ele fala a respeito de Zacarias e Isabel, que eram de certa forma, não é, ligados à família de José e Maria, que eles teriam um filho. Mas também narra o nascimento do Senhor Jesus, é predito o nascimento do Senhor Jesus. Há tanto o cântico de Maria quanto o cântico de Zacarias, que outrora ficou sem falar por causa da sua incredulidade, posteriormente fala a respeito do seu filho. Então nós vimos o nascimento de Cristo, o nascimento de João Batista, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, a predição dos 2 nascimentos, a história do Salvador, a história do seu precursor. Mas no final do capítulo 2, nós vimos que depois da circuncisão de Cristo, depois da apresentação de Cristo, depois do cântico de Simeão, da profetisa Ana, nós vamos ver que Jesus aparece no templo com cerca de 12 anos de idade. E a partir do capítulo 3, nós temos um salto, onde Jesus é apresentado no templo ali, e posteriormente é narrada a história de que ele estava no templo com a sua família, posteriormente, com cerca de 12 anos. Mas agora, a partir de João capítulo 3, nós vamos ver que Jesus já é inserido nesse momento, já com cerca de 30 anos de idade, quando ele vai dar início ao seu ministério. Mas então, João capítulo 3, ele vai falar a respeito agora desse início do ministério. Nós saímos da parte do nascimento e da infância de Cristo, foi o bloco que nós vimos em dezembro, e agora passamos a dar início ao trabalho do Senhor Jesus, por assim dizer, a missão do Senhor Jesus. Mas antes de entrarmos e embarcarmos, propriamente dito, no início do ministério de Cristo, alguém que já havia sido falado anteriormente, João Batista, vem aparecer nas Escrituras e tem muito a nos ensinar. O tema desta noite vai ser esse: a pregação de João Batista. Eu peço que leiamos os versículos 1 e 2 da palavra do Senhor, todos juntos. Diz assim: no 10º
Até aqui, queridos, versículos 1 e 2. Nós vamos ver de maneira inicial que os versículos 1 e 2, eles têm o desejo de compartilhar conosco o momento histórico que eles estavam vivendo. E em especial, nós vamos aprender a respeito da iniquidade que estava presente nos dias em que a palavra de Deus veio a João Batista. Eu quero a atenção de vocês para lembrá-los que, se você pegar o último livro do Velho Testamento, no qual Deus se dirigiu a um profeta e falou para o povo de Deus, foi Malaquias. E de Malaquias até este momento da história, quando a palavra vem a João Batista, passaram simplesmente 400 anos. Lucas, então, como um grande historiador, ele tem o desejo de mostrar o momento histórico, começando com o imperador, passando então pelos os reis e governadores, mostrando então o ponto de vista político, quando ele relata 5 personagens políticos e 2 personagens de cunho religioso, para mostrar então o momento em que João Batista recebe a palavra de Deus. Eu peço para vocês que vocês prestem atenção, porque nós vamos voltar no tempo. Nós vamos voltar para cerca de 400 anos, quando chegou a palavra de Deus João Batista, naquele tempo chegou a Malaquias, o último que recebeu. E o que aconteceu de Malaquias até João Batista? Vocês precisam ter um pouco de paciência, o pastor tem algumas coisas para contar para vocês. Vamos lá. Nós precisamos nos lembrar que o Velho Testamento, ele termina sobre o império, digamos assim, Medo-Persa. Vocês estudaram Abacuque, se lembram? Que Abacuque então viveu um momento em que o povo de Deus foi tomado por quem? Os caldeus, os babilônicos. E naquele momento eles eram quem estavam, mandando. Mas posteriormente o império Medo-Persa então os destrona, por assim dizer. O povo volta, do cativeiro, tem então a sua restauração. É quando nós temos os profetas pós-exílico. Depois do exílio é quando entra Malaquias. Então o Velho Testamento termina com o povo debaixo do domínio do império Medo-Persa. Posteriormente, esse império então vai ser derrotado pelo império greco-macedônio. Filipe, então, ele tem o desejo de helenizar, ou seja, espalhar a cultura grega por todo o mundo o mais rápido possível. Mas esse sonho que ele tem não pôde ser realizado. É quando surge na história o seu filho, Alexandre o Grande. Ele, com apenas 20 anos, mais forte, mais audacioso do que o seu pai, mais robusto, ele então, em apenas 13 anos, heleniza, espalha a cultura grega por quase todo aquele mundo antigo, faz com que o mundo da sua época se curve diante de Alexandre o Grande e diante, desse império, daquele tempo greco-macedônio, o império romano, posteriormente, assim chamado. Então, ele, dentro dessa perspectiva, ele amplia essa cultura grega do Império Grego por entre as nações, por entre o mundo, mas morre com 33 anos de idade. E com um detalhe muito importante, ele não deixou herdeiros. Daí, irmãos, por não ter deixado herdeiro, naquele tempo, esse grande e vasto império foi dividido na mão de 4 grandes generais do seu tempo. Então, a partir daí, nós vamos ver de maneira muito clara que Israel passa a ficar sob o domínio, ora, do que nós chamamos dos Ptolomeus, que eram os egípcios, que foi quem ficou responsável por um tempo sobre Israel, mas depois vieram os Seleucidas, que eram os sírios, que ficaram então também sobre, governando, digamos assim, Israel naquele tempo. Foi nesse tempo, não dos Ptolomeus, mas dos Seleucidas,
que Antíoco Epifânio, um grande homem na história, ficou conhecido por simplesmente profanar o templo de Deus. Para vocês terem ideia, sabe o que ele fez? Ele sacrificou uma porca no altar de Deus em Jerusalém. Vocês têm ideia do que era um porco para um judeu? Vocês têm ideia do que era sacrificar no altar de Deus um porco? Antíoco Epifânio assim fez, sacrifica uma porca no altar de Deus. É quando surge o profeta, ou melhor, o sumo sacerdote Matatias, que se revolta com a sua família contra aquela situação, e surge então a guerra dos Macabeus. Certamente você já ouviu falar sobre esse livro apócrifo, não é? Macabeus 1, Macabeus. Então, narra a guerra que houve entre esta família e mais alguns do povo de Israel contra o império da época. Eles se veem livres do império romano, mas ficam debaixo de um governo de uma família chamada os Asmonitas. Eu estou dando esse panorama histórico para vocês verem como isso vai ser importante. Se prepare. Então, esse tempo parece que deu uma aliviada, mas não. No ano 63 a.C., Pompeu volta a colocar Israel sob o domínio de Roma. É quando, irmãos, nós vamos ver que um homem chamado Antípater é colocado como rei de Israel, mas ele morre, e o seu filho então Herodes o Grande, e aí você vai se lembrar dele, porque foi ele mesmo que mandou matar as crianças de Belém. Esse Herodes o Grande passa a ser então o quê? O rei, não é? Que estava então dominando ali Israel. Esse homem chamado Herodes o Grande, ele desempenhou um papel interessante em um aspecto, mas triste em outro. Ele foi responsável, por exemplo, pela ampliação do templo. Ele ampliou o templo, ele embelezou o templo. Isso foi uma bênção para o povo, de certa maneira. Ele construiu o porto de Cesareia, que posteriormente ia ser usado para as viagens de Paulo. Ele construiu a fortaleza de Massada. E você vai dizer, pastor, então Herodes o Grande era um camarada, uma bênção. Era não, irmão. Esse homem, ele era insano. Esse homem, ele era louco. E agora prestem atenção no pouco do que era a vida deste homem, que estava reinando sobre Israel. Esse homem, ele era insano, ele era louco, ele tinha medo de perder o poder. Para vocês terem ideia, ele casou-se 10 vezes. A mulher que ele gostava mais, Mariana, era filha da nobreza de Israel, de nobres de Israel. Quando ele se casou com Mariana, ele mandou matar todos os nobres da sua família, da família de Mariana, para que a família de Mariana não tramasse contra ele e quisesse então roubar o seu trono, roubar então o seu poder. A sua sogra, sempre tem uma sogra em momentos como esse, a sua sogra Alexandra convenceu Herodes a pegar Aristóbulo, seu sobrinho, e colocar como sumo sacerdote de Israel, um jovem de 17 anos. Naquele tempo isso já estava corrompido, porque as pessoas pagavam a quilos de prata e de ouro para ter esse cargo em Israel. Então a religiosidade também já estava, a passos largos para uma decadência espiritual. E para vocês terem ideia, este homem começa a se destacar, e se destacou diante de Herodes. Herodes faz o quê? Manda matar. Não tem condições de fazer isso. Então a sua sogra, quem deu a ideia, foge para o Egito, tenta lá, fingir o funeral para tentar escapar dos soldados de Herodes, mas não consegue. Herodes mata também a sua sogra. Naquele tempo, eu peço para vocês abrirem no capítulo 2, versículo 1. Diz assim: naqueles dias
foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recerciar-se. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Nesse momento em que Herodes estava fazendo tudo isso, quem estava no império de Roma era quem agora? César Augusto. Que nós vamos ver não é mais o Tibério César que Lucas vai falar no capítulo 3. Mas Herodes é o personagem, aquele que manda matar as crianças em Belém. César Augusto é aquele que manda fazer o recenseamento logo no início ali também do que nós estudamos ano passado, em dezembro, quando Jesus havia nascido e José e Maria precisaram fugir, e vocês conhecem bem a história. É César Augusto então que manda chamar, olha atenção, manda chamar Herodes em Roma. Diz: Herodes, deixe-me dizer uma coisa, você está louco, meu filho, você está fazendo coisas que não podem. Depois dessa chamada, Herodes volta, mas detalhe, antes dele ir para Roma, com medo que Mariana tramasse contra ele, ele mata Mariana, sua esposa. Então ele vai para Roma, se encontra com César Augusto. Olha a loucura desse homem. Quando ele volta, ele manda 2 filhos dele para estudar em Roma. É quando a sua irmã Salomé diz: Ô Herodes, esses teus filhos, quando voltarem, eles vão voltar bem preparados para assumir o trono. Por que dizer isso, irmã? Herodes faz o que com os filhos? Manda matar os filhos, né? Eles já estão aprendendo, até os adolescentes. Herodes manda matar os filhos. É assim então, queridos, que Herodes continua a sua vida. Mas deixe-me dizer algo, e aqui eu encerro minha palavra sobre Herodes. Herodes fez, antes de morrer, com que Salomé, sua irmã, prometesse, presta atenção, que no dia que ele morresse, ela deveria mandar matar um nobre de cada família de Israel, porque ele queria que no dia que ele morresse, houvesse lágrimas pela sua morte. Este homem então, queridos, terrível, ele morre, e deixa então tetrarcas, por assim dizer, ou seja, governantes de 1/4 daquilo que ele estava, ou seja, sobre Israel. Vamos para o versículo 1 e vamos entender um pouco melhor. O texto diz: no 15º ano do rei Tibério César. Tibério César, então, é o filho adotivo de César Augusto, do capítulo 2. Esse Tibério César, então, era imperador de Roma, não no tempo que Cristo nasceu, mas no tempo em que Cristo ia iniciar o seu ministério, e no tempo em que veio a palavra do Senhor a quem? A João Batista. Para vocês terem ideia, irmãos, deixe-me dizer algo para vocês, e isso é importante. Roma foi chamado, não é, por muitos, naquele tempo, como o lugar mais imoral da sua época. Para vocês terem ideia, segundo historiadores, todos os imperadores, atenção, todos os imperadores romanos foram homossexuais, com exceção de Cláudio. No entanto, a sua esposa de Cláudio era uma prostituta. Para vocês terem ideia, esse era o cenário moral da época. E a gente lê esses versículos e não tem ideia do que Lucas quer nos ensinar. Mas, então, diz o texto bíblico, que sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, esse aqui é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene. O que é que aconteceu, irmãos? Quando Herodes morreu, ele divide então aquele Israel, digamos assim, a região que ele governava, para 4 dos seus filhos.
Sendo que Arquelau, o que ficou, digamos assim, na região da Judeia, que era onde estava Jerusalém e o templo, uma das áreas mais importantes de Israel, o povo judeu, ele foi tão mau, tão perverso, que o povo judeu disse que não ia, em hipótese nenhuma, aceitar o reinado deste homem sobre eles. Roma, então, aproveita a oportunidade e coloca um governador, não é, deles, um romano, que já não está mais ligado, não é, aos filhos de Herodes, porém, não é, ainda de família herodiana, por assim dizer, que é Pôncio Pilatos. E a família herodiana, irmãos, era descendente de Esaú. Eles eram edonitas. Vocês estão lembrados de quem é Esaú? Tinha Jacó e tinha quem? Esaú. Qual a linhagem que o Senhor amou? Qual? Jacó. E aqui aborreceu? Esaú. E agora é sobre o governo desses que os filhos de Israel estão. Os filhos de Deus estão. É quando ele relata os outros que estavam governando as outras partes da Judeia. Judeia, não é, Galileia e outras regiões, aqueles tetrarcas. Por que isso é importante? Para mostrar para a gente o contexto daquele tempo, a imoralidade que estava, o jugo pesado que estava debaixo daquele povo, como aquele povo estava sendo oprimido, como a situação daquele povo estava difícil. Mas independente disso, diz a palavra de Deus que a palavra de Deus veio a quem? A João Batista no deserto. Mas lembre-se que Lucas está preocupado não somente em descrever do ponto de vista político, que estava terrível, mas também o ponto de vista religioso, nós vamos ver que não estava bem. Diz o texto no versículo 2, que havia naquele tempo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Como assim, pastor? Eu aprendi que sumo sacerdote é um. É, irmão, mas naquele tempo tinha dois. Como assim, pastor? Como é que pode uma coisa dessa? Anás havia sido deportado pelos romanos. E eles então colocam Caifás. Sendo que Anás é o amado do povo, mas Caifás é de direito. Quando Jesus é preso, e aqui eu peço a atenção de vocês, quando Jesus é preso, o primeiro a interrogar é quem? É Anás, que de fato era o sacerdote. No entanto, quem manda depois Jesus para Pôncio Pilatos é Caifás, é aquele que era de direito. Em suma, a realidade religiosa da época estava o quê? Estava destroçada, irmãos. Não havia também, não é, de maneira muito clara, não havia moralidade no campo da política, a religiosidade estava distorcida, mas veio a palavra de Deus ao profeta. Deixe-me dizer algo para vocês, irmãos, e por que isso é importante? Porque é importante nós vermos a iniquidade daqueles dias e como a palavra de Deus veio. E talvez você se pergunte, pastor, por que o senhor gastou tanto tempo falando sobre isso? Sabe por quê, querido? Porque não importa quão terríveis sejam os nossos governantes, não importa a situação moral que nós estejamos passando, não importa quão decadente espiritualmente está a nossa sociedade, não importa, ainda hoje a palavra de Deus vem ao coração da sua igreja e do seu povo e tem poder para transformar toda e qualquer realidade, irmãos. Depois de 400 anos, a palavra de Deus não vem para dentro dos palácios, a palavra de Deus não vem para os homens ricos das suas províncias, a palavra de Deus não vai ao encontro dos grandes imperadores, a palavra de Deus vem ao seu escolhido, prometido, filho de Zacarias, João Batista, no deserto.
E ali Deus fala poderosamente na vida daquele rapaz. Veio a palavra de Deus, expressão tão falada no Velho Testamento, a respeito de como os profetas recebiam a palavra de Deus, de como eles eram homens de Deus. E veio a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Abra no capítulo 1. Lucas está preocupado aqui em relatar que a promessa está se cumprindo. Versículos 76, 77 e 80. O cântico de Zacarias, o pai de João Batista. Versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, ao redimi-lo dos seus pecados. 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que se manifestasse a Israel. Chegou o dia no capítulo 3, que João Batista se manifestaria a Israel. Por quê? Porque a palavra de Deus veio a João Batista. Querido, deixe-me dizer uma palavra importante para você. Eu não sei, e aqui eu quero trazer esta aplicação porque acho importante. Não importa quão árido e deserto sejam os caminhos que você está trilhando. Deus, Ele tem poder para falar ao teu coração. Não importa o momento que você está vivendo, as circunstâncias que você está vivendo, se são momentos felizes ou se são momentos de tristeza e de dor. Deixe-me dizer algo para você. Deus tem poder para falar ao teu coração. O meu desejo, irmão, é que esta noite Deus possa estar falando ao nosso coração. Em meio aos desertos da nossa vida, que Deus fale com poder e com graça, e que nos use para a glória do seu nome, para anunciar o Evangelho aos perdidos e aos cativos de coração. Na segunda lição que nós aprendemos nesse texto, nós vamos ver que Lucas está preocupado não somente em mostrar a iniquidade daquele tempo, e mostrar que João Batista de fato é profeta de Deus, depois de 400 anos, porque a palavra de Deus vem a ele. Mas agora ele vai mostrar a abrangência desse ministério e o conteúdo desse ministério. E aqui vocês vão se chocar com a pregação de João Batista, que difere em muito das pregações que nós temos ouvido hoje em dia. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: Ele Irmãos, a palavra vem a João Batista, e João Batista nesse momento passa a exercer o seu ministério. Aonde? Nas redondezas, por assim dizer, nas circunvizinhanças do Jordão. Um local deserto, um local, não é, que as pessoas estavam por lá normalmente de passagem, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, de fato, a palavra de Deus vem a ele, e quando a palavra de Deus vem a ele, ele responde a esta palavra, fazendo aquilo que Deus mandava, e ele vai pregando, esta expressão pregando é a ideia de um arauto, de alguém que vai na frente anunciando a chegada de alguém, e ele está pregando
uma palavra específica, pregando o batismo de quê? De arrependimento. Pastor, eu sempre tive curiosidade para saber o que era isso. Batismo de arrependimento. Existem, irmãos, teólogos, como o holandês William Hendriksen. Ele entende que esse batismo, por assim dizer, já era algo comum no meio deles. Entendam, o conceito de batismo ainda estava confuso no que diz respeito ao conceito de arrependimento. Mas, por exemplo, segundo historiadores, nós vemos que os prosélitos, ou seja, aquelas pessoas que não eram judeus e se convertiam ao judaísmo, eles então aplicavam um batismo neles, para que eles tivessem então a sua imundícia, digamos assim, lavados, para eles serem purificados. Então eles passavam por esse processo. O problema então, e o que chama a atenção e o que alarma os ouvintes, não é o fato de João estar pregando o batismo e estar batizando, não. Mas é de mostrar que até mesmo os filhos de Abraão, ou seja, até mesmo os judeus, precisam deste batismo. Porque o batismo dele é um batismo de arrependimento. Se eu perguntasse para você, igreja, o que é arrependimento? Talvez o que você me responderia? Querido, arrependimento é um pesar verdadeiro, genuíno pelo pecado. É uma sincera resolução, sabe, de romper com o mal do pecado. É algo muito verdadeiro. O que chamava a atenção dos ouvintes era porque ele estava proclamando esse batismo, e o batismo com arrependimento, em suma, é o seguinte: vocês que realmente reconhecem os seus pecados, independente das suas nacionalidades, independente da sua filiação paterna, vocês que reconhecem quão miseráveis vocês são, quão pecadores, quão destituídos da glória de Deus vocês estão, vocês venham aqui e sejam batizados como um sinal de que vocês realmente se humilham diante de Deus e reconhecem quão miseráveis e pecadores vocês são. Essa era a ideia desse batismo de arrependimento que João estava, realizando ali no Jordão e na redondeza. Lucas então faz uso de Isaías 40 para mostrar, irmãos, que de fato a palavra de Deus estava se cumprindo. O que nós acabamos de ler está escrito em Isaías 40, e eu peço que vocês abram Isaías capítulo 40. Versículos 3, 4 e 5. Veja: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, que é tortuoso, será reedificado, e os lugares escarbosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor disse. O interessante, irmãos, é que esta palavra está se cumprindo em parte em João Batista. Mas quando você traz ela para o contexto de Isaías, você vai ver que os 39 primeiros capítulos de Isaías são palavras de juízo e de condenação. Mas a partir do capítulo 40 é a respeito de salvação. Por isso o capítulo 40 está descrevendo a vinda do Senhor, que simbolicamente estava representado aqui, por esse que viria para conduzir o povo no deserto, preparando aquele povo para voltar para a sua terra depois de serem libertos do cativeiro. E essa mesma palavra agora é usada lá para João Batista, para mostrar a João Batista: você está preparando o caminho daquele que vem então para salvar e redimir o povo de Israel. Até agora
muito juízo, muita condenação, muita morte, mas agora, a partir desse momento, é salvação, é vida eterna, é o tempo em que chegou a plenitude dos tempos. O Verbo vai se fazer carne, ou melhor, se fez carne, e vai começar a sua obra. Por isso, esse texto de Isaías é importante. Vai mostrar então que João Batista tinha essa proposta de preparar o caminho para Cristo. Ele era o precursor, aquele que viria antes do Senhor. Deixe-me dizer algo. O pastor americano John MacArthur, ele entendeu que esse texto lembra muito o conceito dos mensageiros reais do passado. Deixe-me dizer algo para você. Quando um rei chegava e dizia: eu quero ir até a terra tal, quem ia na frente dele era o mensageiro. O mensageiro ia até aquela região e dizia: olha, o rei vai vir para ver vocês. E sabe o que acontecia? Aqueles que haveriam de receber o rei precisavam arrumar as suas casas, vai que o rei vinha para cá, precisavam desentulhar os seus caminhos, deveria então ajeitar as suas estradas, tapar os buracos, ajeitar, porque as carruagens reais haveriam de passar. Em certa forma, João Batista está fazendo isso. E quando o texto diz: olha, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, todo vale será aterrado e nivelado, e os outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados. Ele está dizendo o seguinte: que o mais profundo vale, que divide, quem sabe, você judeu, de você gentio, vai ser aterrado, e toda a carne verá a salvação do Senhor. Os montes, que podem representar, quem sabe, a soberba e o orgulho do coração dos judeus, eles vão ser o quê? Aplanados, de maneira que Cristo vai passar por vocês. E diz o versículo então 6, que toda a carne verá a salvação de Deus, ou seja, aqueles que olharem para si mesmos e contemplarem as suas fraquezas, as suas necessidades, independente de ser judeu, de ser grego, do que for, Cristo vai chegar até ele. Mas para isso João Batista veio antes e estava preparando o caminho para a chegada do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu gosto dessa passagem, porque vai mostrar que o conteúdo da pregação de João Batista era um chamado ao arrependimento. Era: olha, o rei está chegando, você está preparado? Eu gosto muito da ideia de quando nós vamos receber alguém muito importante. Eu imagino alguém muito importante do nosso país que resolva ir na sua casa e você fica sabendo disso. E quando ele chega, ele vai pegar você completamente desprevenido, é isso? Ele vai chegar lá, vai pegar você: eita, peraí que eu estou terminando o banho. Ô mulher, termina de ajeitar isso. Não, parece que você já deixou o quê? Tudo bonitinho, arrumadinho. Por quê? Porque ele vai vir. Há uma expectativa. João está despertando essa expectativa no povo, porque o Messias vai chegar. Ele já chegou, mas vai agora desempenhar o seu ministério com poder e graça. E aquilo que separa vocês vai ser nivelado, e ele vai alcançar todo aquele que se arrepender dos seus pecados. A pregação de João Batista é arrependimento. Quantos pregadores hoje faz uso do púlpito para pregar sobre arrependimento? Irmãos, arrependimento não dá ibope algum. Arrependimento, irmãos, espanta as pessoas da igreja. Que tolice, pastor, o senhor podendo pregar aqui sobre tantas coisas boas, o senhor fica falando a respeito de pecado, a respeito de arrependimento, depois de 400 anos sem ouvir a voz de Deus. A voz de Deus chega conclamando o profeta, e a mensagem é: arrependam-se. Será que é importante, irmãos? Certamente. A mensagem do verdadeiro evangelho
está enraizada no verdadeiro arrependimento, no arrependimento genuíno. Por isso eu peço a Deus graça, para enquanto fôlego eu tiver, eu proclamar sim o Cristo crucificado, mas ao mesmo tempo mostrar para todos ouvirem que não tem como se achegar no Senhor Jesus sem que você se arrependa dos seus pecados. É tempo de nos arrependermos. É tempo, irmãos, de nos arrependermos. Porque, queridos, nós vamos ver agora, versículo 7 em diante, leamos. Dizia ele: queridos, multidões vinham para serem batizados. João Batista, então, botava um tapete vermelho para eles, cadeiras das mais confortáveis, dizia: sente-se aqui, querido, que logo mais eu vou vir aqui batizar vocês. As multidões se achegavam para João Batista, e João Batista se dirigia àquelas multidões dizendo assim: raça de quê? De víboras. Querido, ele morou a sua vida praticamente toda onde? No deserto. Ao se dirigir aos seus ouvintes como raça de víboras, ele se lembra de quão enganosas são as serpentes do deserto, que têm condições de se esconder atrás de galhos, ao ponto do homem que está transitando na avenida ser capaz de colocar a mão ali sem perceber que ali existe uma serpente, porque ela está, se escondendo, está enganando aqueles que a veem. Por isso ele se dirige, João, a esses ouvintes como a serpente do deserto, porque ele está apontando para quão enganosos eram aqueles homens e os seus corações. Vocês estão chegando aqui para serem batizados, mas o meu batismo é de arrependimento. E vocês são raça de víboras, sabe por quê? Porque no coração de vocês não tem arrependimento algum. Vocês não reconhecem os seus pecados. Vocês estão pensando que estão enganando quem? Ele diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem disse para você que sem conversão verdadeira você vai ser salvo? Quem disse para você que sem um arrependimento verdadeiro, só pelo simples fato de você ser batizado, de você vir para a igreja, de você ler a sua Bíblia, de você orar, quem foi que disse essa mentira que você vai ser salvo? Quem induziu vocês a pensarem dessa forma? Satanás no Éden, ele ali, não é, representado, por assim dizer, por aquela serpente. Satanás é um enganador. Esses homens estavam se enganando. São chamados assim de raça de víboras porque queriam fugir da ira vindoura. Ira vindoura, irmãos, é inferno. Pastor, e deixa eu lhe dizer uma coisa, não quero ouvir falar sobre o inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, é melhor você ouvir sobre o inferno do que você ir para ele. Por isso, ele estava dizendo para aqueles ouvintes: vocês estão enganando quem? Quem fez vocês pensarem dessa forma? Isso é importante para a nossa vida, sabe por quê? Porque nós nos achegamos aqui, irmãos, e estamos certos das nossas salvações. Não é verdade? É. E mais, eu ainda fui induzido por pessoas a pensarem assim mesmo.
Porque uma vez que eu fiz isso, sou assim, sou assado, faço isso, faço aquilo, eu estou beleza. É quando João diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, falar, querido, que você é salvo é muito fácil. Onde estão os frutos? Certa vez alguém disse assim: pastor, eu tenho raiva da igreja presbiteriana, porque eles têm um negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Diga: ai, Jesus. É nessas horas que a gente respira fundo, né? E tem que dizer: me ajuda, Senhor. Esse irmão, de fato, nada nos separa do amor de Deus. O problema é que muitos que se dizem salvos não demonstram que são salvos. E quem sabe, esses são as raças de víboras. A pergunta que eu faço para vocês e faço para mim é: onde estão os frutos dignos do arrependimento? Ah, pastor, olha, quando eu não tinha Jesus, eu fazia isso, isso e isso. Desagradava tanto a Jesus, pastor. Mas agora que eu tenho Jesus no meu coração, eu só faço isso e isso. Me ajude. Não tem como. A quem a gente está enganando? A nós mesmos. Queridos, quão enganoso é o nosso coração. E o texto continua dizendo: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Ou seja, eu sou um judeu, eu sou um filho da aliança, eu sou um circuncidado, eu sou um filho de Abraão, ou seja, eu sou parte do povo de Deus, ou seja, eu não vou desfrutar da ira vindoura. João está dizendo: quem induziu vocês a pensarem assim? Se não existe frutos dignos de arrependimento, estão debaixo da ira vindoura. Estão debaixo. Então ele diz: porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Abra em Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 25 e 26. Ezequiel 36, 25 e 26. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O profeta havia mostrado de maneira muito clara que corações de pedras seriam transformados. A partir do momento que João Batista aponta para aquelas pedras, ele está simbolicamente dizendo: não importa se são judeus que têm por pai Abraão ou não, vocês precisam de uma conversão verdadeira. Mas deixe-me dizer algo: até mesmo desses corações de pedra, poderíamos simbolicamente dizer, Deus pode suscitar para ele um povo. Deus pode suscitar para ele filhos de Abraão. Quantos de nós temos pais ou mães judeus? Levante a mão. Não. Avós judeus. Bisavós judeus. Tataravós judeus. Irmãos, vocês não são filhos de Abraão. Deixe-me dizer algo para vocês: não é assim. O que João Batista está dizendo é que Jesus veio para... João Batista estava vindo para aplanar esse terreno, porque Jesus Cristo ia passar. De maneira que Paulo vai dizer
que nem todo aquele, não é, que nasceu no povo de Israel é de fato um israelita, no sentido de ser filho de Abraão. De maneira que o importante, irmãos, não é ser filho de sangue de Abraão, mas ser filho da fé de Abraão. Você é filho da fé de Abraão? Levanta aí sua mão. Pelo menos uns 10, glória a Deus. Vocês foram suscitados, corações de pedras foram quebrados pelo poder do Espírito Santo de Deus e fomos livrados da ira vindoura. Mas então, cadê os frutos? Os frutos dignos de arrependimento. E a coisa era tão séria que ele disse assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, porém, que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Querido, olha que interessante. A visão aqui é de alguém que está com o machado, não é no galho, mas é aonde? É na raiz. Se cortar a raiz, o que é que acontece com a árvore? A árvore morre. Então simboliza aqui uma morte iminente, por assim dizer. E ele então tem alguém que está com o machado na raiz. O presbítero Solano Portela, ele interpreta esse texto dizendo que é como alguém que está marcando assim o pé da raiz, para depois vir com ela. Marquei. Se você já cortou uma árvore, você talvez saiba o que é isso. Você dá uma batidinha assim, depois você vem com ela para destruir, cortar tudo, e realmente ali nada há de perecer. O texto aqui não está falando, irmãos, a respeito de perder uma salvação. Não, a ideia não é isso. A ideia, à luz do seu contexto, é de um perigo iminente sobre a vida deles. O juízo pode vir agora, pode vir amanhã, pode vir depois de amanhã. Como alguém que está com o machado posto à raiz, você pode ser cortado. Por isso arrependam-se, arrependam-se, porque se cortado vocês forem, vocês morrerão. Da mesma maneira que esse texto não está nos ensinando que a salvação é pelas obras, muito pelo contrário, vai ensinar que uma vez que você tem a fé verdadeira, você vai demonstrar o quê? As obras da fé que você tem em seu coração. Este é o modo então pelo qual João Batista se dirige aos seus ouvintes. Um modo talvez não muito carinhoso aos seus ouvidos. Certa vez o pastor Hernanes, ele disse que se os pastores pregassem deste modo em suas igrejas, certamente boa parte das suas igrejas ficariam vazias. E é verdade. Já imaginou que é você chegar aqui no domingo e o pastor, raça de víbora? Que é isso, pastor? Eu passo a semana toda correndo, trabalhando, cansado. Chego aqui, o senhor prega 1 hora, prega 1 hora e pouco, e chega aqui para ainda dizer que eu sou raça de víbora. Presta atenção como o senhor fala comigo, pastor. Eu fui batizado, sou membro da igreja, dizimista fiel. Pode ser o que for, irmão. Se você não se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, o machado virá na sua raiz, você será cortado, o fogo lhe aguarda, a ira vindoura lhe aguarda. Pastor, que palavra triste, pastor. Depois de 400 anos foi essa palavra que veio, irmão. A importância de chamar o povo ao arrependimento, a dizer, igreja, como é que nós temos vivido? Como nós temos vivido, é tempo de se arrepender. Não deixe para amanhã, querido, não deixe. Há um risco iminente de juízo de Deus sobre a humanidade. E quando esse dia virá, muitos vão chorar e dizer, meu Deus, por que eu não acreditei nesse negócio desses crentes? E já vai ser tarde, querido. Porque o momento do juízo, então, será chegado. É quando, irmãos, João desafia os seus ouvintes, nesse último trecho do nosso texto,
Leamos versículo 11 ao 14, 10 a 14, que diz assim, vamos lá? Então, querido, nós vamos ver aqui nesse momento o teste de sinceridade que João aplicou à consciência dos seus ouvintes. O que me chama a atenção nesse texto é que 3 grupos vêm ao encontro de João Batista e questionam a ele. É uma multidão, são publicanos e soldados. Interrogam ele dizendo o que havemos de fazer. Eu acho isso interessante, sabe por quê? Porque pessoas às vezes chegam assim para mim, pastor Cláudio, por que o senhor não faz um apelozinho depois da mensagem? Faça, pastor. Faz um apelozinho aí, um negocinho para ver se o povo se converte mesmo. Vocês viram o apelo que João fez? O que é que aconteceu ali? Aqueles que ouviram a palavra foi quem procuraram um pregador e disseram, pregador, vem cá, me diga aí o que é que a gente vai fazer agora. Isso lembra você Pentecostes capítulo 2, depois que Pedro prega, a multidão faz o quê? Ei, o que é que a gente faz agora? Olha que coisa importante, irmãos. Quando a palavra de Deus é poderosa e quando Deus quer aplicar esta palavra ao coração da sua igreja e quando Deus quer quebrantar corações de pedra, irmãos, não adianta se vai ser uma nota menor ou maior que vai ser dado no teclado, não adianta se o pastor vai chorar ou se vai falar baixo, se vai gritar, não importa. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus opera, corações são quebrantados e ele vem aos pés dos pregadores dizer, o que é que nós vamos fazer agora? Porque a ira de Deus está chegando e eu preciso me arrepender, pois eu tenho pecado contra Deus. Vocês querem saber o que vocês precisam fazer? João não perdeu a oportunidade. Multidão, deixa eu te dizer, multidões, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Ele não está aqui, irmãos, trazendo um ensinamento completo a respeito desses frutos, digamos assim, não é, frutos de arrependimento, mas é uma resposta direta ao questionamento daqueles que vieram até eles e de lições práticas da vida deles. Por exemplo, quando eles chegaram, disseram, as túnicas, a roupa que eles vestiam, você tem 2? Olha aqueles que estão passando ali e não tem nada. Repartam com ele. Ah, vocês têm o que comer? Tem. Mas fulano não tem o que comer. Então repartam com ele. É uma obediência, irmãos, obediência completa, é uma obediência imediata. Mas ele continua, os publicanos. Lembram quem eram os publicanos? Era aquele povo que era considerado o pior dos pecadores. Jesus, quando chamou quem? Não é? Mateus, o coletor de impostos. Olha, publicano, quem é esse? Como com esse pecador? E quando era então um judeu que era contratado para ficar extorquindo o povo, e eles podiam extorquir impostos, e esses publicanos chegam então diante de uma vida completamente corrompida, com um caminho completamente tortuoso, chega para eles e diz, mestre, o que é que eu vou fazer? João Batista respondeu, não cobreis mais do que o estipulado. Ele está colocando o dedo na ferida deles. Vocês publicanos, vocês cobram mais do que deviam. Se vocês estão dizendo que querem se arrepender dos seus pecados, então efetivamente abandone este pecado. Se você cobrava mais, deixe de cobrar. É quando ele pega então os soldados. Os soldados, irmãos,
eles eram, conluiados, eram comparsas dos publicanos. Em que sentido? O publicano chegava na casa do Leandro e dizia assim: olha, passa aqui R$100. E Leandro dizia: não vou dar R$100 não. Eu não tenho, só tenho 20, toma 20. Se me dê 100, rapaz. Vai dar não? Espera aí. Vem cá. Chegava quem agora? Os soldados. E os soldados então faziam o quê? Maltratavam. Davam falsas denúncias. Eles não se contentavam com o seu soldo, ou seja, com o seu salário. E por isso eram instrumentos de maltrato, eram instrumentos de perversidade. Para quê? Para ganhar mais e mais. E esses soldados perguntam: o que é que a gente vai fazer? João então responde: tenham consideração com os outros. Contentem-se com o que vocês têm. Se contentem com o salário de vocês. Deixem de ficar maltratando os outros. Publicanos, deixem de extorquir os outros. Eu poderia falar muito mais desse texto, mas o que eu quero mostrar aqui em suma é que João Batista está nos ensinando que um arrependimento verdadeiro produz frutos. E esses frutos são caracterizados por uma obediência imediata, por uma obediência completa, uma obediência de todo o coração. O arrependimento não é realmente pesar o nosso pecado e verdadeiramente, resolver romper com ele. Então é isso que ele diz para esses 3 grupos. E aqui eu quero trazer para as nossas vidas, pensando, sabe em quê? Pensemos nas áreas que temos pecado contra Deus. Pense nessas áreas. E você vai pensar nelas. E depois que nós pensamos, irmãos, nós vemos assim, como desfrutar de intimidade com o Senhor, com esses pecados em nossas vidas. Será que realmente somos do Senhor? Diante desses pecados dos nossos corações? Se realmente somos do Senhor, onde estão os nossos frutos? Sabe por quê? Se você roubava, não roube mais. Se você era um jovem que falava palavrão, não fale mais. Se você era um pai que agia de maneira errada com seus filhos, não haja mais. Se você é uma pessoa que busca um trabalho ilícito para amontoar dinheiro para a sua casa, não faça mais. Se você é uma dona de casa que precisa muitas vezes fazer coisas erradas às escondidas do seu esposo, não faça mais. Se você é um crente que vem todo domingo para a igreja, ou melhor, se diz crente e não desfruta de comunhão com Deus, não tem vida de oração, não faça mais isso, meu filho. O tempo é esse. Até quando seremos crentes que vão fazer pecados, bichinhos de estimação nossos, vão dizer: não, pastor, eu sou assim, Deus sabe, por causa daquilo ali, Deus sabe. Expressões até que irmãos nossos usam aqui constantemente. Não é nada dirigido a nenhum irmão. Mas Deus sabe sim, Deus sabe. Deus sabe dos meus pecados, eu tenho colocado eles diante de Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho dito: Deus, eu quero romper com eles. Deus, eu não posso continuar com isso. Deus, eu não posso seguir assim. Então nós demonstraremos a quem nós pertencemos, nós demonstraremos o verdadeiro fruto do Espírito. E essa é a palavra de João Batista, essa é a palavra do precursor de Cristo, esses são os desafios de Cristo para as nossas vidas ainda hoje. É tempo de arrependimento, precisamos realmente nos arrepender enquanto é chegado esse tempo. Eu queria concluir esta mensagem para os irmãos esta noite. O tema dessa mensagem foi a pregação de quem? De João Batista. E nós vimos algumas coisas importantes. Primeiro,
Não importa quão perversos sejam os nossos dias, Deus fala ao coração do seu povo quando Ele quer. Deus chama a quem Ele quer para ser luz no meio dessas trevas em todo o tempo, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Segundo, Deus quer que nós anunciemos a sua palavra em todo, o mundo. E a palavra, queridos, que deve ser anunciada é uma palavra de arrependimento. O conteúdo do Evangelho está relacionado ao arrependimento. Por isso, a importância de trazermos isso para os púlpitos da nossa igreja e falar sobre arrependimento. Terceiro, nós vimos que às vezes é importante nós ouvirmos aquilo que nós não queremos. Mas é importante a gente ouvir aquilo que nós precisamos. Porque é melhor ouvir falar sobre o inferno do que ir para ele. E por último, à luz de tudo que nós ouvimos, nós precisamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada com Deus, à luz dessa pregação, e dizer, peraí, o que nós vamos fazer diante do que nós ouvimos? Você sabe o que você precisa fazer para testemunhar que verdadeiramente é filho de Deus. A quem nós estamos enganando? A nós mesmos? Que Deus tenha misericórdia e que com o seu Espírito aplique esta palavra aos corações de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.